Vamos lá. Próxima questão, então, aqui. Nós estamos na π sobre 2. Então, vamos aqui, π sobre 2. Bom, π sobre 2 está em radianos, vamos transformar em graus. É só pegar o π sobre 2 e multiplicar por 180 sobre π. Então aqui eu corto o π, fica 180 sobre 2. Isso dá 90 graus, certo? Bom, vamos localizar então 90 graus no ciclo trigonométrico. O 90 colocar os ângulos de referência, né? Então aqui é 0 ou 360. Aqui é o 90. Aqui é o 180. E aqui é o 270. O 90 graus, então, ele é esse ângulo aqui, né? Nós já vamos marcar. Bom, o que acontece? Vamos para as projeções seno e cosseno, né? Lembrando, então, que o cosseno, ele é o eixo horizontal, né? Esse aqui é o cosseno, e o seno, ele é o eixo vertical. Vamos fazer, então, a projeção seno. Quando o nosso ângulo ele está em cima da vertical, ele já está em cima do eixo dos senos, certo? Então é como se ele fosse a sua própria projeção, tá? Então aqui nós já temos a marcação, a gente sai da origem, né? E vai até a marcação. Então perceba aqui que a projeção seno do ângulo 90 deu todo o raio da circunferência. Lembrando aqui que no ciclo trigonométrico esse raio vale 1, tá? Então aqui o raio é igual a 1. Então isso aqui é 1. 1 positivo ou 1 negativo? É 1 positivo, tá? Então o seno de π sobre 2, ele é positivo. Como deu todo o raio, vale 1. Agora vamos para o cosseno. Bom, o cosseno, então, ele é a projeção no eixo x, né? O eixo dos cossenos. Então aqui eu vou fazer a projeção. O ângulo está aqui, a gente faz a projeção e aqui fica a marcação. Bom, mas se você perceber, a marcação caiu bem na origem, né? E a nossa reta ela começa na origem. Então essa reta aqui, o início e o fim dela estão no mesmo ponto. Ou seja, é uma reta sem tamanho. Sem tamanho, né? Então a gente não consegue ir nem para a esquerda e nem para a direita, né? Então isso aqui é zero. Uma reta sem tamanho, tá? Então cosseno de π sobre 2 é zero. Então esse ângulo aqui é um ângulo especial, porque a gente não precisou ir na tabela para calcular o seno e o cosseno, porque é um ângulo que ele está em cima de um dos eixos, tá? Isso sempre vai acontecer. Quando eu te der um ângulo que está em cima dos eixos, seja o 90, o 270, o 180, o 0, o 360, né? A resposta do seno e do cosseno não estará na tabela, tá? Você terá que fazer uma interpretação geométrica. Então, por exemplo, se o nosso ângulo aqui fosse 270, né, o seno, a gente percebe que no eixo vertical o ângulo e a sua projeção estão no mesmo lugar, né, no seno aqui, então a reta seria para baixo e eu teria aqui então o menos 1 no seno de 270. Já em relação ao cosseno, eu pego o 270, tento fazer aqui a projeção na horizontal e caio na origem. Se eu caio na origem, a minha retinha não consegue nem para a esquerda nem para a direita, porque a reta começa na origem. E se ela começa e termina na origem, então essa reta não tem tamanho, o cosseno de 270 é zero. Agora vamos tirar aqui esse ponto da vertical e vamos colocar na horizontal. Por exemplo, então aqui, se o ângulo fosse o 180. Bom, se o ângulo é o 180, quando eu tento então fazer a projeção do seno, eu pego esse ângulo, começo a fazer a projeção, até chegar aqui no eixo vertical, que é o eixo do seno, e caio na origem. Ou seja, a minha reta não consegue nem ir para cima nem para baixo. Então, o seno de 180 é zero. Agora, em relação ao cosseno, esse ponto já está no eixo dos cossenos, ele já está na
horizontal. Então, ele e sua marcação estão no mesmo lugar. Tá? Então, como ele já é sua própria marcação, eu saio da origem, vou até a marcação, e aqui o cosseno de 180 seria todo o raio, mas todo o raio para a esquerda. Então, seria o cosseno de 180 seria menos 1. Em relação aqui ao 0 ao 360, o seno continua 0, porque eu tento fazer a projeção aqui no eixo vertical e caiu na origem. Né? Se eu caio na origem, eu não consigo nem ir para cima nem para baixo, então seno 0. E em relação ao horizontal, como o ponto já está na horizontal, ele é a sua própria marcação, então a reta começa da origem e vai até a marcação. Então o cosseno de 0 é todo o raio, né? Cosseno de 360, cosseno de 0 é todo o raio, seria igual a 1. Então para seno do 0 é igual a 0, ou seno de 360 é igual a 0, e cosseno de 0 é igual a 1, né? Cosseno de 360 é igual a 1.